E aí, pessoal, estamos aqui então para a revisão da nossa aula do capítulo 25, volume 6, tá? Brasil Colonial, Sociedade Mineira. Então, antes da gente fazer a resolução de algumas atividades que eu selecionei aqui do livro de atividades, vamos só relembrar algumas questões que são muito importantes da sociedade mineira, do Brasil colonial, da exploração do ouro, tá? Primeiro, é bom lembrar então aquele movimento de expansão territorial para o interior do Brasil, que inicia-se no final do século XVII, mas ganha muita força ao longo do século XVIII, tá? A gente vai ter aí como sustentação desse movimento de expansão para o interior do território brasileiro, a pecuária para o abastecimento do mercado interno. Isso vai ser bastante importante, principalmente a produção de gados e muares no sul do país, que levados para a região de São Paulo eram vendidos e abasteciam as Minas Gerais. Não só as minas, mas é sabido aí que parte desse gado, parte desses muares seguiam e chegavam muitas vezes até a Bahia, até o Nordeste brasileiro. É importante também relacionarmos o movimento de exploração das chamadas drogas do sertão. Então, o avanço territorial, o avanço para o interior do território brasileiro também é motivado pela busca das chamadas drogas do sertão. Todos os produtos que poderiam ter finalidade comercial entravam nessa denominação de drogas do sertão. Temos também as expedições para aprisionamento de indígenas, muitas vezes com o intuito de usar esses indígenas aprisionados como mão de obra escrava. Então nós temos aí alguns movimentos que vão sustentar a ocupação territorial, mas também estão juntos, caminham juntos para essa ocupação territorial. E, obviamente, o que nos é bastante importante para esse capítulo, a própria descoberta das minas de ouro e de pedras preciosas na região do atual estado das Minas Gerais. Não fica restrito às Minas Gerais, apesar de falarmos tanto do estado de Minas Gerais, mas é bom lembrar também Goiás, Mato Grosso aí como territórios nos quais também encontraram ouro. Algumas outras regiões encontram ouro, mas em quantidade menor. Então, significativamente falando, a gente dá mais importância à região de Minas Gerais. Na região de Minas Gerais, a gente tem um esquema gráfico no seu livro de atividades que vai trazer alguns elementos que é preciso você ter conhecimento para relacionar e poder apresentar as informações para a resolução das atividades que vamos fazer em alguns instantes. Primeiro, apogeu entre o fim do século XVII e a primeira do século XVIII, primeira metade do século XVIII. Então, o apogeu da economia mineira, da mineração, da exploração do ouro, ela vai se na primeira metade do século XVIII. A gente pode focar o fim do século XVII, mas a primeira metade do século XVIII é realmente o apogeu, o pico. É quando vão explorar as maiores quantidades de ouro e pedras preciosas no Brasil colônia. É interessante também ressaltarmos um fluxo migratório de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Bahia e Portugal para a região de Minas Gerais. Então, a gente vai ver que afluem para as Minas Gerais pessoas de diversas localidades do Nordeste, do Sudeste, algumas do Sul e do além-mar, ou seja, do outro lado do Atlântico vem gente também para tentar a vida, tentar a sorte, tentar encontrar ouro, tentar encontrar pedras preciosas na região das Minas Gerais. E temos aí o deslocamento do centro econômico, uma informação que é importante para você se organizar nos seus estudos, o deslocamento do centro econômico do Nordeste açucareiro para a região Centro-Sul. Lembre-se que até um determinado momento, até o fim do século XVII, a gente tem no Nordeste brasileiro talvez aí o nosso maior centro econômico do período colonial. Com a descoberta das minas de ouro, com a descoberta das pedras preciosas na região das Minas Gerais, de Goiás, Mato Grosso, e com o fluxo
para o interior do Brasil, nós vamos ver esse centro econômico ser descentralizado. Ele muda no primeiro momento do Nordeste para a região Centro-Sul, tá? Mas ao longo do século XVIII ele passa por uma descentralização bastante grande e várias localidades passam a assumir importâncias regionais. E o último item que merece destaque antes de chegarmos nas nossas atividades é que a região de Minas Gerais e a do Rio de Janeiro se tornaram os principais mercados. Um de produção de ouro e o outro de abastecimento interno. Então, o Rio de Janeiro acabou virando um importante centro de distribuição de mercadorias. Chegavam nos portos de Rio produtos que vinham do além-mar, produtos que vinham da Europa e de outras regiões, e do Rio de Janeiro eles eram distribuídos para várias regiões aí do país, principalmente para a região de Minas Gerais. Na região de Minas Gerais, a gente tem a produção de ouro distribuindo essas riquezas para todo o país. Vamos então agora resolver as nossas questões. Eu selecionei algumas questões, vamos primeiro para a questão número 1 do seu livro de atividades. No seu livro de atividades nós temos ali o comando da Unesp, uma atividade da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, e traz assim o comando. No Brasil, as fontes históricas reafirmam a importância da atividade mineradora desde que os portugueses desembarcaram em Porto Seguro, lá na Bahia. Sobre a mineração no Brasil, ao longo da sua trajetória, são feitas as seguintes afirmações. Item 1. Os portugueses priorizavam a procura de metais, ouro, de prata, organizando bandeiras e entradas que desbravaram o interior. Esse item aí é verdadeiro? Os portugueses priorizavam a procura de metais, ouro e prata, organizando bandeiras e entradas que desbravaram o interior. Sim, é um item verdadeiro, responde corretamente essa questão por enquanto. Vamos ver o item 2, tá? Então, por enquanto, o item 1, ele responde corretamente o que é perguntado no comando, tá? Que é para saber sobre a mineração ao longo da sua trajetória, para analisar se a afirmativa é verdadeira ou não. Item 2. Os depósitos de ouro somente foram encontrados no final do século XIX. Epa! Parou! Começamos a nossa revisão afirmando que a grande movimentação da economia aurífera, da economia do ouro, da exploração na região das Minas Gerais, ela acontece aí no final do século XVII e na primeira metade do século XVIII. Então, século XIX, nada a ver, porque isso é anacronismo, é eu trabalhar com períodos contrários, ou enfim, usar um conceito num período, trazer uma determinada época para outra, isso aí é tirar da ordem cronológica, certo? Vamos para o item 3. Item 3 diz que a política mineral dos governos brasileiros, desde o período colonial, sempre privilegiou o comércio interno. Claro que não, que privilegiou o comércio interno. Durante o período colonial, o comércio interno não teve privilégio, não teve apoio, não teve incentivo. Eu falei na aula que apareceu, estava online aí no SP com você na segunda-feira, dizendo assim, a maior parte ou a quase totalidade dos bens consumidos na colônia brasileira, elas vinham do além-mar, elas vinham da Europa, elas vinham de Portugal, elas chegavam aqui e eram distribuídas. Aqui a gente não podia produzir nem jornal, nem roupa, nem nada, nem aguardente, nem cachaça poderíamos produzir. Então, não serve também. Vamos para o item 4. O item 4 diz assim: a atual gestão dos recursos minerais brasileiros tem como base o fortalecimento da mineração geradora de renda e emprego. Correto? Geração de renda e de emprego. Então, os itens corretos do exercício 1, da questão 1, da Unesp é apenas o 1 e o 4, e então a letra A responde corretamente essa atividade. Concordam? Vamos lá, eu escolhi mais uma aqui, eu tô buscando aqui no livro de atividades de vocês, certo? Eu vou pegar mais uma que eu achei bem legal, uma da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então pegamos uma de São Paulo, vamos pegar uma do Rio Grande do Sul agora. Eu escolhi a do Rio Grande do Sul porque me fez lembrar, certo? Me fez lembrar de uma
de um texto que eu li na época da minha faculdade, então, que é o texto do padre André João Antonil, certo? Padre Antonil, chama-se Cultura e Opulência do Brasil. Esse livro aí, ele é uma fonte histórica, tá? Pelo período que ele foi escrito, então ele é uma fonte histórica. E ele traz assim, o comando fala para você ler o trecho do Cultura e Opulência do Brasil, do Padre Antonil. Vamos lá, vou ler com vocês, acompanha aí. Nós estamos aí na página 5 do seu livro de atividades. Diz assim: a sede insaciável do ouro estimulou a tantos a deixarem suas terras e a meterem-se por caminhos tão ásperos como são os das minas, que dificultosamente se poderá dar conta do número de pessoas que atualmente lá estão. Cada ano vem nas frotas quantidades de portugueses e de estrangeiros para passarem às minas. Das cidades, vilas e recôncavos e sertões do Brasil vão brancos, pardos, pretos e muitos índios de que os paulistas se servem. Então nós temos aí uma quantidade muito grande de pessoas afluindo para a região das Minas Gerais. Isso é um relato da época, é um relato do padre Antonil. E vamos então, tá? A descrição acima refere-se à sociedade formada na região das Minas Gerais no século XVIII. Então é um registro de época, é alguém que esteve ali, que vivenciou, que viu. Ele diz, ó, aqui a região tem os caminhos para aqui chegar, são ásperos, são ruins, são dificultosos, mas está vindo gente de tudo que é lugar, tá vindo todo tipo de gente, vem gente branca, vem gente parda, vem gente preta, vem muitos índios que os paulistas utilizam para o trabalho escravo. Então vamos lá, a respeito dessa sociedade, da sociedade mineira, vamos considerar as seguintes afirmações. Fique ligado lá, item 1. A possibilidade da ascensão social era mais facilitada do que na atividade açucareira empreendida no Nordeste. A possibilidade de ascensão social era maior do que no Nordeste açucareiro? O que você acha? Será que era mais fácil você ascender, subir de classe social na região mineradora do que no Nordeste brasileiro? Se você acha que sim, você está correto na sua interpretação. Por quê? Porque na região das Minas era um centro urbano, eram centros urbanos nos quais a mobilidade social era muito mais intensa. Então era mais fácil você encontrar uma riqueza, encontrar uma pepita de ouro e comprar sua alforria, caso fosse escravo. Ou então você ser uma pessoa muito modesta, muito simples, muito humilde, com poucos recursos, de repente acha lá um veio de diamantes e fica rico, fica milionário, então você ascende, você muda de classe social. O item 2 diz assim: a riqueza gerada promoveu o desenvolvimento de uma agricultura em grande escala voltada para a exportação. Nananina não, que agricultura de grande escala? O próprio padre João Antonil, eu lembro isso aí na época da faculdade, mais de 20 anos atrás, eu lembro muito bem de ter lido esse documento histórico, ele falando de pessoas que eram encontradas mortas, segurando espigas ressecadas de milho. Quer dizer, não tinha nem o que comer, muitas pessoas não tinham nem o que comer. Tem dados quantitativos que falam da inflação. Às vezes saía de Paraty, no Rio de Janeiro, saía da própria cidade do Rio de Janeiro, sal, 1 quilo de sal, por exemplo, vamos dar um exemplo, brincando com os números aqui, saía do Rio de Janeiro custando 10 o pacote de quilo, vamos pensar assim, e chegava na região das Minas custando 1.000, uma inflação, a lei da oferta e procura. Então tinha pouca oferta, muita procura e nada de agricultura em larga escala, pouquíssima agricultura, aliás, para abastecer a quantidade de pessoas que lá estavam, então até casos de fome realmente. Então não serve. E o item 3 diz o seguinte: o desenvolvimento acarretou uma sociedade urbana heterogênea, composta por comerciantes, funcionários reais e profissionais liberais e escravos. Isso é verdadeiro, heterogênea,
gente de tudo que é tipo, vai dizer que vai ter comerciante, vai ter funcionário real, vai ter profissional liberal e vai ter escravo, tem todo mundo. É uma sociedade urbana, uma sociedade com grande trânsito, com grande fluidez de mobilidade social. Então, os itens 1 e 3 respondem corretamente a questão 5 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá lá, então, analisando um trecho de documento histórico, um trecho do Padre Antonil. Foi muito bom termos trabalhado com esse trecho. Vamos passar para a próxima aqui. É uma questão da Federal, da Universidade Federal do Piauí. Eu gostei dessa questão também. Ela traz 2 textos base, um comando, 5 alternativas e vale a pena a gente então usar um pouco mais do nosso tempo de aula, um tempo de revisão nesse isolamento social para analisarmos essa questão da Universidade Federal do Piauí. Texto 1, acompanhe comigo aí na página 5, os 2 textos estão na página 5 e as alternativas então estão lá na página 6, tá? O celular não pega aí, pega reflexo, mas vocês conseguem ver então aqui no tablet, tá? Eu tenho aqui a questão. Vamos lá então. Texto 1 diz o seguinte: as Minas Gerais foram tradicionalmente consideradas pela historiografia como uma região em que na colônia a riqueza se distribuiu de maneira mais igual e harmoniosa, originando uma sociedade democrática e de anseios igualitários. Isso é um fragmento de texto de Laura Vergueiro, do livro Opulência e Miséria das Minas Gerais. Laura Vergueiro, Opulência e Miséria das Minas Gerais. E o segundo texto, do Florival Cáceres, História do Brasil, ele diz o seguinte: um dos grandes mitos da história brasileira é, sem dúvida, a pretensa riqueza da região mineradora na época colonial. Então vamos lá. A Laura Vergueiro, ela diz que as Minas Gerais foram tradicionalmente consideradas pela historiografia como uma região em que na colônia a riqueza se distribuiu de maneira mais igual e harmoniosa, originando uma sociedade democrática e de anseios igualitários. O Florival Cáceres já vem e diz, ó, esse é um dos grandes mitos, essa pretensa riqueza da região mineradora na época colonial. Então, os textos se complementam, vai exigir de você a interpretação e relacionamento. Lembre que na questão anterior ali eu comentei sobre a mobilidade, a fluidez social, mas isso não quer dizer que havia uma democracia na partilha das riquezas, que todo mundo estava se beneficiando de maneira igual, que havia igualdade, poderia até haver anseios igualitários por algumas pessoas, mas isso não é uma característica geral daquela sociedade, então é preciso que a gente tenha essa informação, certo? Então vamos lá, com base nesses 2 textos, é correto afirmar que, vamos lá, item A, o ouro extraído de Minas Gerais alimentou várias atividades produtivas locais, enriquecendo as diversas camadas da sociedade. O ouro extraído das Minas Gerais alimentou várias atividades produtivas locais. Sim. Mas enriqueceu as diversas camadas da sociedade? Não, teve gente que chegou lá pobre e saiu de lá miserável. Teve gente que chegou lá pobre e nem saiu, morreu de fome, morreu de doença, morreu nas minas. Enfim, é preciso considerar essa informação, tá? Então não serve, item A não serve, vamos para o item B. Item B diz o seguinte: o comércio de abastecimento da região mineradora possibilitou... Eu vou parar só um pouquinho, já faço a leitura disso aí. É que vocês devem ter percebido que aparece um cidadão que está ali atrás do vídeo. Ele invadiu aqui o meu estúdio agora, mas não está atrapalhando, ele só me atrapalhou ali. Mas é que como estamos nós em isolamento social, fazendo o chamado home office, o trabalho em casa, eu tenho 2 filhos e muitas vezes eles acabam aparecendo assim nas filmagens. Vocês também já devem ter escutado o nosso cachorro latindo aí, porque eu estou gravando aqui no jardim de casa. Então vamos para o item B, eu vou fazer de novo a releitura disso daí. O comércio de abastecimento da região mineradora possibilitou uma distribuição igualitária da riqueza? Não. C. As igrejas decoradas com ouro na região mineradora atestam a riqueza da população em contraste com as desigualdades sociais da região produtora de cana-de-açúcar? Não. A decoração com ouro em muitas igrejas belíssimas, em Ouro Preto, Tiradentes, Mariana, Congonhas do Campo, enfim, vamos pensar aí, algumas dessas cidades aí,
elas não atestam a riqueza da população, elas atestam a riqueza da instituição Igreja Católica, certo? Então não serve também porque ela faz uma comparação, uma analogia equivocada com a região mineradora. E no item D, ele diz assim: as Minas Gerais do século XVIII foram uma capitania pobre. Tá? As Minas Gerais do século XVIII foram uma capitania pobre, constituindo-se exceção a alguns senhores opulentos. Sim, sim. Algumas pessoas estavam realmente ricas, a maioria pobre. É isso aí. Por enquanto, o item D está respondendo corretamente. Mas vamos analisar o item E. A sociedade democrática e igualitária das Minas Gerais do século XVIII pode ser a chave para explicar o movimento da Inconfidência. A sociedade democrática e igualitária... Peraí, não é... Ó, vejam que não é a primeira vez que aparece essa ideia de uma sociedade democrática e igualitária. Mas não era uma sociedade democrática, uma sociedade igualitária. Então não serve, isso aí já desconsidera o item E como item correto. Então a gente fica realmente com o item D como item correto. E para finalizar, só para não dizer que não falamos das flores, vamos realizar a atividade 7ª, uma atividade de relacionamentos simples, rápida, e para você aí ficar ligado nesse conteúdo de Brasil Colônia, Brasil Colonial, Sociedade Mineira. Então ele diz assim: a descoberta do ouro na região mineradora no século XVIII proporcionou a formação de uma sociedade com características diferentes da sociedade açucareira. Lembrem que na aula de segunda-feira, que foi pro ar aí no SP com você, eu falei justamente disso, das diferenças entre o Nordeste açucareiro e da região mineradora. E lembre que no ponto de partida, no seu livro didático, ele já começa trazendo um questionamento de reflexão sobre essas diferenças. Vamos lá, então, vai colocar item A para a sociedade açucareira, item B para a sociedade mineradora, de acordo com as características de cada região naquele momento histórico, que é o momento do Brasil Colônia. Vamos lá, então. Tinha pouca mobilidade social lá no Nordeste açucareiro, lá nos engenhos, tá? Item A. Concentrava-se na atividade extrativista, de extração. A sociedade mineira. Vou tirar o que a natureza pode me dar. Não vou plantar, não vou cultivar. Eu vou simplesmente extrair. Então, item B. Era uma sociedade dinâmica urbana, sociedade mineradora, era predominantemente rural, sociedade açucareira. Tinha forte estrutura administrativa e controle tributário, sociedade mineira, porque tinha que controlar a saída do ouro, tinha que controlar a saída das pedras preciosas. Utilizava a mão de obra escravizada, tanto uma como a outra, tanto a sociedade açucareira como a sociedade mineradora, usaram em larga escala a mão de obra escrava, principalmente de africanos que foram escravizados aqui no Brasil. Demandava grande quantidade de mão de obra. Vamos considerar que a sociedade açucareira é quem demandava a maior quantidade de mão de obra, uma vez que em umas minas eu poderia, com algumas dezenas de escravos, dar conta aí de uma mina inteira, enquanto que uma produção, uma lavoura açucareira, eu ia precisar de pelo menos 2 centenas de escravos, tá? Predominava a grande propriedade agrícola lá no Nordeste açucareiro, lá na sociedade açucareira, certo? As grandes fazendas de açúcar. E contribuiu para a diversificação da economia, da economia na colônia. O que contribuiu para a diversificação foi a sociedade mineradora, que, enfim, fez com que o Rio de Janeiro se desenvolvesse, fez com que afluísse produtos, fez com que comerciantes acabassem se estabelecendo e, então, vai contribuir para essa mudança toda, certo? Então, para vocês terem o gabarito completo, fica A, B, A e B, porque ambos utilizavam a mão de obra escravizada, A, B. Então tá aí o gabarito, tá aí essa revisão do capítulo do volume 6, aí o capítulo 25, Brasil Colonial, Sociedade Mineira. Fica aí então mais uma aula de história para você do Sistema Positivo de Ensino. E
permaneça em isolamento. Ajude a combater o Covid-19. Estamos juntos. Na próxima semana vamos fazer uma grande revisão das 4 primeiras semanas de aula que nós disponibilizamos para vocês aí no site do SP com você. Já são 4 semanas de confinamento social, pessoal. Não é brincadeira. Fiquem ligados e até a próxima. Grande abraço para vocês.